Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, e como sempre acontece às sextas-feiras, fazemos um resumo dos principais fatos da semana aqui e no exterior. E eu vou começar lembrando que a semana foi marcada por intensa volatilidade dos mercados de risco em todo o mundo e dois fatores acabaram sobressaindo. De um lado, as expectativas com decisões de bancos centrais sobre política monetária e, de outro, a volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, afetando outras commodities e a precificação de ações ligadas ao segmento. Isso claramente acabou por ampliar a aversão ao risco nos mercados e forçou, em determinados momentos, aquelas ordens de stop loss para cessar os prejuízos. Assim como no final da semana passada, os investidores seguiram bastante preocupados com a perspectiva da taxa de juros no mercado americano. Tivemos novamente declarações de diferentes presidentes regionais indicando a possibilidade de alta dos juros na reunião do próximo dia 21, mas a dirigente Brainerd, que tem direito a voto inclusive, foi mais suave e tirou um pouco dessa expectativa. A isso a gente tem que somar a reunião do Banco Central inglês, o BOE, ter feito essa reunião sobre política monetária durante a semana e acabou mantendo os principais números, mas ainda persiste o que pode ocorrer tanto na reunião do Fed quanto na reunião do Banco Central japonês no próximo dia 21. Já o petróleo acabou afetado por relatórios produzidos pela OPEP e também por dados da Agência Internacional de Energia. A Agência Internacional de Energia reduziu a projeção de demanda por petróleo no ano de 2016 e 2017 e falou da dramática redução de demanda pela China e também pela Índia, fruto do crescimento econômico mais moderado. Espera ainda a Agência Internacional de Energia aumento da produção fora da OPEP, principalmente nos Estados Unidos e até no Brasil. O Reino Unido continua não acusando os efeitos do Brexit, pelo menos até aqui, e lá tivemos a divulgação da inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI, ele subiu 0,3% e anualizada mostra uma taxa de 0,6%. A taxa de desemprego ficou em 4,9% no trimestre encerrado no mês de julho. E tivemos ainda o Banco Central inglês, o BOE, mantendo a taxa de juros em 0,25%, a compra de ativos em 435 bilhões de libras e dizendo que, se necessário, pode mexer na política monetária. Na Alemanha, seguimos com alguns indicadores não tão positivos. A inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI, ficou estável e na taxa anualizada subiu para 0,4%. O índice ZIL de expectativas econômicas ficou estável em 0,5 pontos e o índice das perspectivas atuais caiu para 55,1 pontos. Na zona do euro, produção industrial caindo 1,1% em julho, o saldo da balança comercial da zona do euro também desacelerando para 20 bilhões de superávit de euros e ainda tivemos por lá na zona do euro a inflação medida pelos preços ao consumidor subindo 0,2% e o núcleo subindo 0,8%, taxa anualizada para o mês de agosto. Na China, durante a semana, foi divulgada a bateria de dados sobre a conjuntura do país e eu diria que, no cômputo geral, os dados vieram um pouco melhores do que o previsto. A produção industrial anualizada até agosto expandiu 6,3%, vendas no varejo subindo 10,6% na mesma base, os investimentos em ativos fixos urbanos expandindo 8,1%. No Japão, tivemos expectativas crescentes com relação à alteração na política monetária, reunião no dia 20, como eu citei, e o primeiro-ministro Shinzo Abe dizendo que vai tirar o país da deflação.
O governo também sinalizou durante a semana que a economia se recupera moderadamente. Nos Estados Unidos, o fato mais importante foi, sem dúvida nenhuma, declarações dadas por presidentes regionais, mas mesmo com todas essas declarações, são poucos os que acreditam numa alta de juros na reunião do próximo dia 21. O Fed entrou em período de silêncio e, a partir de agora, as especulações vão crescer a cada novo indicador que for sendo anunciado por lá. Aliás, lá tivemos na semana a divulgação do déficit fiscal. No mês subiu 107 bilhões de dólares e em 12 meses o déficit atinge 530 bilhões, algo como 2,9% do PIB. As vendas no varejo encolheram 0,3%, a primeira queda desde o mês de março. A produção industrial encolheu 0,4%, o índice de atividade do Fed de Filadélfia subiu, portanto melhor, para 12,8 pontos no mês de setembro, e o índice do Empire State de Nova York também subiu de menos 1,99 pontos, vindo de 4,2 também negativo. Os indicadores também de inflação medido pelo preço ao consumidor, o CPI, teve uma alta no mês de agosto de 0,2%, o núcleo subindo 0,3% e as taxas anualizadas ficaram respectivamente para o índice cheio 1,1% e para o núcleo 2,3%. Falando um pouco do segmento interno, o lado político por aqui dominou. Tivemos, logo no início da semana, a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e com isso ele perdeu a imunidade parlamentar. O ex-presidente Lula foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato como comandante da organização criminosa, e o juiz Moro também apenou o ex-principal amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, com prisão de 9 anos e 10 meses. Na área econômica, destaque para o anúncio do PPI, Programa de Parcerias de Investimento, com algumas mudanças importantes, principalmente no que diz respeito ao financiamento e debêntures de infraestrutura, e a presidente do BNDES, Maria Silva, complementou, esclarecendo, tirando dúvidas e falando sobre setores que seriam meritórios, prioridade com relação ao saneamento estadual, destravamento de algumas concessões paradas por regras irreais estabelecidas pelo governo passado. Tivemos ainda a pressão dos estados sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também sobre Carmen Lúcia, presidente do STF, e alguns estados do Norte e Nordeste, na verdade mais de 14 estados, podem alegar calamidade financeira, exemplo do que fez o Rio de Janeiro antes das Olimpíadas. Por aqui tivemos a divulgação do saldo da balança comercial até a segunda semana de setembro. Ele está positivo, um superávit de 33,8 bilhões de dólares. O IBGE anunciou as vendas no varejo em contração de 0,3% no mês de julho. No acumulado do ano mostra uma queda de 6,7%. E no varejo ampliado, e aí tirando o setor automotivo e alimentos, queda de 9,4% anualizada. Tivemos ainda o volume de serviços prestados, divulgado também pelo IBGE, que anualizado cai 4,8%. Resumo da semana: o índice Bovespa encerrou a semana com uma queda de 1,59%, em 57.079 pontos. No último dia da semana, uma queda de 1,43%. O Dow Jones, ao contrário, mostrou leve alta de 0,21% na semana, e o Nasdaq, esse se ouve um pouco melhor, com uma alta de 2,32% na semana. O dólar por aqui mostrou queda de 0,40%, cotado a 3,267 no encerramento do período, e no último dia da semana uma queda de 1,01%. Falando um pouco de perspectivas,
uma coisa parece absolutamente certa: os mercados vão seguir com volatilidade, pelo menos até o próximo dia 21, quando o Fed e Banco Central japonês mostram a sua política de juros. De qualquer forma, não vemos grande probabilidade de mexer nos juros americanos nesse período, por conta de indicadores mistos que têm saído quase que diariamente e também pelo empate técnico para as próximas eleições de outubro entre Hillary e Trump. Nesse ponto, vamos ficar ainda com a fala da dirigente Brainard, que vota, como eu disse, na próxima reunião, ao dizer que é melhor prevenir riscos de manter juros baixos do que elevar os juros preventivamente. Concordamos exatamente com esse parecer e é muito arriscado fazer isso agora, mas não escapamos certamente de pelo menos uma elevação da taxa de juros, e deve ser assim mesmo até o final do ano. Certamente os mercados vão seguir repercutindo todo o noticiário econômico americano, especulando em cima disso, e a aversão a risco pode ser um pouquinho menor do que foi efetivamente nessa semana que passou, mas existe uma percepção no mercado internacional de que a curva de juros de diferentes países pode estar mudando em função da percepção de que a política monetária já não faz mais tanto efeito na recuperação econômica. Por aqui, o quadro é um pouco mais favorável, apesar de todas as pressões, mas o governo precisa acelerar as mudanças e cooptar a sociedade para que essas mudanças sejam melhor aceitas. Precisa ser mais contundente no rumo certo, e a credibilidade dos investidores, principalmente os investidores externos, só vai aumentar quando isso acontecer. Volatilidade da semana anterior, no que diz respeito à Bovespa, não deu muito para assustar por aqui, mas o processo pode seguir ainda como volátil na próxima semana. E acreditamos que o mercado pode buscar novos horizontes em alta, vai passar essa volatilidade e atingir novamente o objetivo de 60 mil pontos e, a partir daí, buscar objetivos ainda mais altos. Eram essas as considerações. Tenham todos uma boa noite, bom final de semana e marcamos encontro para segunda-feira bem cedo aqui. Até lá.